Eu quero hoje novamente voltar àquele tema que nós estamos, experiências com Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Então nós vamos ter que abrir um pouco mais a Bíblia. Eu vim com minha Bíblia de estudo hoje, porque ela é a única Bíblia que eu tenho que é na versão Almeida, revista e corrigida. Porque nesse texto em particular, na NVI, ele omite, ele tira, ele não fala algumas coisas que falam neste texto de Almeida, revista e corrigida. Não que isso mude a essência do texto, mas para minha mensagem, eu quero fazer uso dessa. Amém? Acharam? Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 19, relata a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Diz assim a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. E tendo comido ficou confortado. Até aí tá bom, em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou, Senhor, mais uma vez pela tua santa e poderosa palavra. Graças eu te dou pela vida de cada irmão, de cada irmã, que teve hoje, Senhor, a oportunidade de estar aqui, Pai. Porque hoje, Senhor, é noite, é manhã, é dia, Senhor, de renovo, de encontro, Pai. É dia de experiências contigo, Senhor. Portanto, eu te louvo e te agradeço desde já, pois eu sei que coisas grandes o Senhor fará, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Uma série de mensagens, experiências com Deus. O Senhor tem me movido nesse sentido, nesses tempos, para a gente estar estudando, para a gente estar se alimentando, para a gente estar aquecendo novamente os nossos corações acerca da necessidade de termos e buscarmos experiências com Deus. Na ministração passada, eu introduzi esse tema,
mostrando para os irmãos que o fato de você ter conhecimento teológico pode, às vezes, te trazer, sim, uma graça divina, sim, mas somente o conhecimento não te leva a ter uma transformação de vida e uma experiência profunda com Deus. O fato de você pertencer a um círculo religioso, a uma comunidade, a uma igreja, também não pode te levar a ter uma experiência profunda com Deus. Saulo, era este homem. Cresceu aos pés de Gamaliel, um dos mestres rabínicos. Cresceu debaixo do ensino, o ensino que era a sustentação da religião da época, do farisaísmo. Mas mesmo assim, ele era um perseguidor da igreja. Mesmo tendo um conhecimento vasto, teológico, e talvez muito filosófico, em todas as áreas possíveis para a época em que vivia, isso não fez dele um homem com uma experiência profunda com Deus, mas fez dele um religioso, que ao invés de trabalhar em favor do reino, foi alguém usado pelo inimigo para combater aqueles que queriam buscar a Deus. Quando nós não conhecemos as coisas, a tendência é que a gente se coloca na retaguarda e combata algumas coisas, e muitas delas podem ser um movimento genuíno de Deus. Mas eu não conheço, isso é perigoso. Caíram lá, uma coisa estranha. Sim, às vezes tem algumas coisas que são realmente estranhas, mas tem muita gente buscando e sendo cheio e querendo ter experiências profundas com Deus. Dei uma passada pelas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, e nós vimos as histórias de homens que tiveram experiências profundas com Deus, e por isso tiveram suas vidas transformadas. E então chegamos nessa experiência que eu quero caminhar com vocês mais algumas semanas, se Deus assim o permitir. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, fariseu, membro da religião mais exigente da época, mais ortodoxa da época, se orgulhava disso. Eu sou fariseu. Se orgulhava da sua origem judaica, da tribo de Benjamim. Se orgulhava dos ensinamentos recebidos do mestre Gamaliel. Este homem, então, começa numa perseguição insana contra o povo que buscava o nome do Senhor Jesus. Se você reparar aí, ele diz que o texto, que ele estava a caminho de Damasco em busca dos da seita. Que seita é essa? Está falando de nós. Está falando do senhorio de Cristo, está falando daqueles que creram em Jesus Cristo e por isso estavam comprometidos com o reino e com a pessoa do Senhor Jesus. Mas na visão de Saulo, até então, completamente obstruída talvez pelo orgulho do conhecimento, obstruída às vezes, pelo orgulho da posição que ocupava, ele via o cristianismo como um empecilho a ser combatido. Até que então, houve um encontro com Deus. Aleluia. Até que então, Deus intervém e entra na história de Saulo de uma maneira sobrenatural. Até que Deus se deixa ser achado por Saulo e ali começa uma transformação completamente genuína e tremenda, da água para o vinho, como assim? Falamos de coisas extremas. Este Saulo se torna o grande apóstolo Paulo, da onde nós temos hoje um esqueleto teológico da doutrina de Cristo, um esqueleto tão importante, uma coluna vertebral da doutrina de Cristo que leva a igreja a entender e a caminhar nos princípios de Deus. Apóstolo Paulo. Eu quero, meus queridos, com vocês, com a graça de Deus, tentarmos enxergar o que nós precisamos ver nessas experiências. O que nós podemos aprender com essas experiências, porque talvez isso que nós vamos começar a ver a partir de hoje pode ser que tenha sido o fato no qual eu e você ainda não tivemos uma experiência profunda com Deus. Nós vamos estudar essa experiência de Saulo, mas se você olhar a experiência de Jacó, se você olhar a experiência de Moisés, se você olhar a experiência de Isaías, quase todas elas
têm algumas similaridades, tem algumas coisas que ambos sentiram e ambos fizeram, para que então o céu se abrisse. Quero compartilhar 3 coisas que nós precisamos ver nessa experiência de Paulo. Só para aqueles, gente, só para aqueles que querem ter uma experiência com Deus. Aleluia! Se você está bom religioso, se está bom só vir na igreja de vez em quando, se está bom só tocar, se está bom só orar, meu irmão, nada vai acontecer, fica tranquilo. Nada vai acontecer. Mas para você, que por N razões, tem sentido no coração um desejo de ir além. Para você que tem olhado para as páginas da Bíblia e tem dito, parece que isso que acontecia lá, não acontece mais aqui. Parece que isso que eles viviam, eu não consigo viver. Para você que de alguma maneira está sendo tocado por Deus, a ir a um lugar que talvez você nunca esteve, se prepara, porque Deus pode te tocar hoje neste lugar. Deus pode te tocar hoje neste lugar. 3 coisas para a gente começar a entender essa experiência de Paulo, que precisa acontecer conosco. A primeira delas está logo no versículo 4. Na verdade, nós vamos ficar praticamente em 2 versículos. Versículo 4, o 3 nós já lemos, que então ele está a caminho de Damasco, então subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e diz o texto, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu já ouvi, e não podemos afirmar aquilo que o texto não diz, mas muitas coisas da Bíblia a gente segue uma lógica, né? Ele estava em viagem a Damasco, né? E é bem provável, é quase que 100%, de que eles estavam fazendo uma viagem a cavalo, com carruagens. Mas o texto não diz isso. E para aqueles que são categóricos em acompanhar o texto, a gente diz que Paulo caiu do cavalo. E alguns dizem assim, não, onde está o cavalo de Paulo? O cavalo não está no texto. O cavalo realmente não está no texto. Nós acreditamos que eles estivessem fazendo uma viagem a cavalo, porque a pé levaria muito tempo. Mas a questão aqui é a figura que leva depois a uma concretização real na vida de Paulo, mas a princípio é uma figura de um lugar onde Paulo se encontrou depois que teve o encontro com a luz, e este lugar foi ao chão. Foi ao chão. Paulo caindo ao chão, diz o texto. E eu começo a analisar as experiências de Paulo e de todos os outros homens que buscaram e tiveram experiências profundas. Todos eles tiveram uma posição de humilhação diante de Deus. Humildade para entrar na presença do Todo-Poderoso. Bispo, você está falando isso tudo porque ele estava ao chão? Não, ele estava ao chão, mas depois quando a gente vai aos textos, por exemplo, abra rápido comigo em Filipenses capítulo 3, versículo de 7 ao 8, você vai ver que ele figuradamente estava ao chão, mas o seu coração também se humilhou diante de Deus, a sua vida foi uma vida completamente de entrega absoluta. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Este é o apóstolo Paulo que foi ao chão. 3, 7, 8 diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Este homem que na sua primeira experiência se viu prostrado e caído ao chão, em uma figura de humilhação,
se torna uma realidade de humilhação, porque ele começa então a entender quem é Jesus, e a partir do momento que ele entende quem é Jesus, a sua posição diante dele é uma posição de humildade. De humildade. Ah, bispo, mas Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Eu trato Ele como meu Pai. Amém, meu querido? Eu tenho ensinado muito isso, que Jesus nos deu essa mensagem maravilhosa, nos apresentando um Deus que é Pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo respeito, Deus é Pai, você deve tratar Ele com intimidade, deve buscar intimidade com Ele, mas Ele é seu Pai porque Ele te adotou e te trouxe a essa posição, mas além de ser teu Pai, Ele é o soberano, o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele em que a terra treme só de ouvir a sua voz. Detesto aquelas expressões, até o Bispo Pinaldo comentou esses dias, de pessoas que têm dificuldade de assumir a humildade diante do poderoso, ou de assumir que existe um poderoso, e falar, o cara lá de cima vai te ajudar, o cara lá de cima, quem que é esse? Eu não conheço um cara lá de cima, eu conheço aquele que todo o céu e toda a terra vão se prostrar diante dele, aleluia. Eu conheço um que antes de tudo, antes que qualquer coisa existisse, ele já era. Eu conheço um que é sobre tudo e sobre todos, que é o princípio, o meio e o fim. Eu conheço um que é o soberano. Eu não preciso ter vergonha de assumir que Ele é Deus soberano. Eu não preciso de usar de linguagem barata para não me comprometer. Eu tenho que aprender a ser humilde diante da grandeza de Deus. Aleluia, meu querido. Estar em posição de humildade é o primeiro passo para quem quer ter uma experiência com Deus. O provérbio diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Resistir ao soberbo é uma expressão tipo assim, Deus está pondo a mão na tua vida assim, mas não é a mão para te abençoar, é para te segurar, para te resistir, para te impedir. Deus resiste ao soberbo. Porque eu fico imaginando, Deus, né? Como não resistir ao soberbo? Quem somos nós? Como diz o salmista, quem é o homem para que dele você se compadeça? Quem somos nós? Uma essência miserável, seres decaídos, seres que erramos mesmo quando queremos fazer o certo, em pensamento, em ação, em malícia, em mácula. Como Deus pode aceitar a altivez humana? Não tem condição, não tem condição. Primeiro passo, meu querido, para você ter relacionamento e experiência com Deus, se apresente com humildade. Oh, soberano, eis-me aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Ah, eu sou filho, sim, você é filho adotado pela graça de Deus, mas ainda é servo. Há uma promessa que eu gosto para aqueles que são humildes. Meu irmão, pega essa promessa que está em Isaías 57:15, para que nunca permita na tua vida que qualquer tipo de soberba ou altivez se levante. Isaías 57:15. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Olha a descrição de Deus. Que coisa linda de se ouvir. Aqui não tem cara. Aqui é o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Por isso que eu te digo que a humildade é o primeiro passo em direção a uma experiência com Deus, porque se você é humilde perante a presença de Deus, se você se humilha perante a presença de Deus, há uma promessa de que Ele já vai estar ao seu lado.
Há uma promessa de que Ele vai estar contigo. Essa é a primeira condição. Nunca se sinta alguém maior, principalmente na presença do Todo-Poderoso. Paulo teve que ir ao chão. Eu gostei de uma frase e escrevi ela aqui. Preste atenção nisso. Aqueles que Deus escolhe para a honra são primeiro rebaixados. Aqueles que Deus escolhe para a honra, primeiramente serão rebaixados. Aleluia. O que se humilha será exaltado. O que se humilha será exaltado. Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa era a voz. Este foi o brilho, essa foi a presença. Mas Paulo poderia dizer, eu te persegui? Não, alguma coisa está de errado aí, eu estou perseguindo a seita. Eu estou perseguindo pessoas que invocam o nome de Jesus. E aqui está uma beleza do texto, não é? Quando nós perseguimos a igreja de Cristo, perseguimos o próprio Senhor da igreja. Porque, na verdade, a igreja é o seu corpo, mas o cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. Meu irmão, nunca persiga a igreja de Cristo. Aleluia! Você pode não concordar com um sistema eclesiástico, você pode não concordar com a conduta de algumas pessoas, mas a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Cuidado para falar da igreja de Cristo. Paulo perseguia a igreja e mal sabia que perseguia, na verdade, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Aleluia! Segunda coisa que eu aprendo, toda experiência genuína vai nos levar a um lugar. E este lugar é no centro. Este lugar, ele é exatamente no senhorio de Jesus Cristo. Eu vou explicar isso para você. Versículo de número 5, volta lá para Atos. E caindo em terra no quarto, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você quer saber se a experiência que você está vivendo é uma experiência que vem de Deus? Quem está sendo o centro dessa experiência? Está sendo você mesmo? Tudo está ao seu redor. A experiência falou com você que você é o cara? Falou que você vai ser o grande líder, que você será o ícone, que você terá, que você será. Se a tua experiência com Deus está girando em torno de si mesmo, alguma coisa pode estar errada nessa experiência. Quando Paulo teve um encontro, Jesus disse, eu sou Jesus. A experiência era cristocêntrica. E este é um grande detalhe importante em nossos tempos. Nada contra a autoajuda. Nada contra. Na verdade, muitas vezes, nós precisamos de nos valorizar, olhar para dentro de nós também e vermos que somos feitos à imagem de Cristo e que há um potencial em nós. Mas as experiências com Deus, elas não se baseiam em autoajuda, mas ajuda do alto. É uma experiência com o sobrenatural que transforma a sua vida de cima para baixo. Aleluia! E quando essa experiência tem Cristo como centro, você cada vez vai estar diminuído, menor, diante das experiências com Deus. É só nós relembrarmos daquelas que eu citei na última mensagem. Quando Isaías viu a glória de Deus, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, quando ele termina daquela experiência maravilhosa, que ele viu o serafim, que os umbrais da porta tremeram, o que Isaías expressa?
ai de mim, ai de mim. Não é eu sou, não é eu sou profeta, agora ninguém me segura porque Deus me deu uma visão. Não, ele então entende que o centro não é ele, o centro é Deus. Ele entende que o autor da vida não é ele, é o Senhor dos senhores. Meu irmão, toda experiência com Deus vai colocar Cristo como aquele que é na sua vida. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu me lembrei daquele outro texto, uma outra experiência da transfiguração. Quem lembra dessa experiência? Jesus sobe no monte para orar e leva consigo João, Tiago e Pedro. Como de costume fazia, ele tinha 12, mas tinha 3 que ele tratava mais de perto. E ali naquele monte diz que Jesus foi transfigurado. O que é isso? A glória que Jesus tinha no céu por alguns instantes veio sobre ele na terra. Diz que suas vestes brilhavam tanto que ninguém, nenhuma lavanderia poderia fazer aquilo. E o texto fala exatamente isso. Que não haveria lavanderia para deixar aquelas roupas daquele jeito. O seu rosto brilhava, suas vestes resplandeciam. E então chegou-se a ele 2 personagens importantes do Antigo Testamento. Elias e Moisés. Elias representando o quê? Os profetas. Moisés representando o quê? A lei. Isso eram as colunas do judaísmo. Profetas e a lei. E ali tiveram um encontro, um bate-papo, e Pedro, sempre Pedro, né? Sabe o que eu acho de Pedro, gente? Pedro é a nossa imagem. Acho que Jesus chamou Pedro para mostrar a humanidade nossa. Pedro era esse cara. Ele era o Éder, ele era o Mateus, ele era Emanuele, ele era o natural humano. Ele explodia. Ele expressava desejos horríveis de poder, de liderança. Mas ele era a expressão minha e sua. Os outros às vezes se continham, os outros reprimiam. E Pedro era o cara que escancarava tudo. Aí Pedro estava lá nessa hora, aquele êxtase, ele falou: Senhor, é melhor nós fazer uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés e uma tenda para o Senhor. Vamos ficar aqui nessa glória aqui, uma tenda para cada um, está todo mundo de igual. Preste atenção nisso, gente. Está todo mundo de igual. Grande Elias, profeta. Moisés, o ícone do Antigo Testamento. O homem que esteve com Deus face a face, quase face a face, viu as costas de Deus. Então, na sua ignorância e na sua humanidade, Pedro iguala os 3 e fala: vamos fazer 3 tendas. Está tudo certo. Tem uma lei, profeta e o Salvador. Resolveu a questão. O que Deus fez? Veio uma nuvem, encobriu a todos. E quando a nuvem dissipou, eles ouviram uma voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Já não tinha mais Elias, já não tinha mais Moisés. Deus está dizendo: é Jesus o Cristo, é Jesus o Cristo, é Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. A tua experiência tem que ser com Jesus o Senhor. Mas bispo, quem me levou a essa experiência foi o pastor fulano de tal. Foi um culto cheio de graça, cheio de glória, e ele pôs a mão sobre mim, e eu fui cheia do Espírito. Aleluia, meu irmão. Ele foi apenas um instrumento. Quem te encheu foi o Espírito. A glória é de Deus, o reino é do Senhor. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Este foi o erro da nossa igreja irmã, se é que assim eu posso dizer. Ela não começou assim do jeito que está hoje. Ela começou certa. Mas devido a algumas experiências, começaram a fazer tenda para Deus, tenda para o João, tenda para Maria, tenda para o José, e a coisa foi indo, Cristo deixou de ser o centro, Cristo deixou de ser o primeiro, Cristo deixou de ser a primazia.
Ai, bispo, a nossa igreja não pode fazer isso, a nossa igreja nunca faria isso. Cuidado, nós podemos fazer isso aqui dentro. É aqui dentro que nós podemos fazer. Ninguém vai pôr imagem de escultura aqui, é lógico que não. Mas aqui dentro, você pode estar valorizando experiências e pessoas. E Deus, Jesus, está deixando de ser o centro da sua vida. O centro das nossas vidas. Aleluia. Tem um texto que cai na prova de cristologia. Quem ainda não fez o seminário, esse texto cai na prova de cristologia. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Olha o que fala da supremacia de Cristo nesse texto. Oh, eu amo ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Vocês veem a falta que faz a projeção? Conseguiram achar aí comigo? Aleluia. Se você não trouxe a Bíblia ou não conseguiu achar, só ouça. Está falando de Cristo. Se você leu o 13 e o 14, você vai ver que está falando exatamente de Cristo. Mas vamos entrar no 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Oh, aleluia! Ai, quem é este? Quem é este? É Jesus, o Senhor. Criou todas as coisas. Não somente as criou, mas criou para si. Tudo foi criado para ele. Ah, não basta isso. Ele mantém todas as coisas. Tudo subsiste por causa da palavra do seu poder. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Você foi criado para Cristo. Diga aí, eu fui criado para Cristo. É como se Deus, quando você teve um encontro com Ele, conheceu essa verdade, Ele te selou e te carimbou, dizendo, você é para Cristo. Você é para Cristo. Infelizmente, o homem, na sua escolha, escolheu mal, escolheu errado, saiu do propósito de ser para Cristo. E quem somos nós hoje, a igreja? A igreja é composta por homens e mulheres que entendeu a graça divina e voltaram para o projeto de Deus e creem, eu sou para Cristo. A minha vida é para Cristo. A minha família é para Cristo. O meu trabalho é para Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Isso é experiências do alto, meu irmão. Não experiências maquiadas, disfarçadas em promessas de conquista, disfarçadas em promessas de casa, de carro, disso e daquilo. Isso tudo você pode ter e pode lhe ser acrescentado. Mas a experiência que eu vos falo é com Ele. Cristo tem que estar no centro. Aleluia. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto e que vai ser fundamental para que você tenha essa experiência se você quiser. Depois que Jesus diz quem é o centro, quem é a pessoa, eu sou Jesus. Aí depois ele fala, a quem você persegue. Terceira coisa para se ter uma experiência com Deus, meu irmão. Nós temos que ser confrontados e sermos tratados pelo alto. Quão difícil é para nós, os seres humanos, admitirmos as nossas falhas. Quão difícil para cada um de nós é reconhecermos os nossos erros. A maioria das vezes que eu confrontei pessoas na igreja, na minha história como pastor, eu as perdi. Eu as perdi. Por isso que eu sou bem longânimo quando eu vejo alguma coisa que não está lá muito, como diz nos ditados brasileiros, não é uma Brastemp. A pessoa não está naquele fogo, naquele ímpeto, e você vê alguns desvios de conduta
leves, às vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia. E eu vou orando para aquela pessoa, para aquele líder, para aquele ministro de louvor, para aquele irmão que dá a palavra. Eu falo, Senhor, vai tratando, tem misericórdia. Porque quando chega o momento e tem que haver um confronto, quem tem experiência com Deus, quem nasceu de novo, quem entende o que é o reino, aceita e muda. Quando você chega para alguém que é de Cristo e fala, irmão, você está errando nisso. Volta para o caminho, endireita. Eu não estou te corrigindo para te matar e nem para te derrubar, eu estou te corrigindo para te recuperar. Arrependa e volta. Mas sinceramente, meu querido, na minha experiência como pastor, poucos eu consegui recuperar depois de serem confrontados. A maioria fica na defensiva. Não, eu não fiz. Eu não faço. Houve um caso, meu irmão, que foi comprovado com testemunha. Eu chamei 2 testemunhas para comprovar o fato. Eu falei, irmão, tem aqui mais 2 testemunhas. Eu não estou querendo te derrubar, eu estou querendo te levantar. Se arrepende. Volta para Cristo. Dá um tempo para o Senhor te curar. E eu vou te restituir de novo na posição de liderança. Sai todo mundo. Tira a família toda. Eu não vou mais. Eu não quero mais. Igreja do Senhor, para você que teve já um encontro com Cristo, nós precisamos ser confrontados. E quem é de Deus é pessoas que têm um coração aberto para receber a correção e voltar para o caminho de Cristo. Paulo, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. O que Paulo responde? Eu? Perseguindo? O senhor está enganado. Paulo fala assim, isso nós vamos ver na próxima mensagem. Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? Amados, igreja do Senhor, antes de qualquer experiência com Deus, antes de qualquer avivamento, Deus sempre traz um tempo de confronto contra o pecado. Sempre na história. De homens e mulheres que querem realmente ter encontro com Deus, Deus começa a mover os seus santos, mover os seus ministros, para levar a igreja a entender que precisa abandonar o pecado, precisa confrontar isso. Não é uma questão de fraqueza, meu irmão. Você está na igreja já tem 20 anos. Não é uma questão de fraqueza, que até hoje você está lutando contra a pornografia. É uma questão de natureza. Você ainda não teve um encontro profundo com Ele. Você ainda não caiu no chão, meu irmão. Você precisa cair no chão. Nós precisamos cair no chão. Tem gente casada, flertando. E se você vai confrontar, vai negar, já sei. Não, isso é calúnia. Não, isso é difamação, isso é perseguição. Tem gente que não aceita correção. Tem gente que não aceita confronto. Tem gente que a sua casa está uma bagunça, está uma desordem. Não sabe se é casa, se é depósito de ferro velho, não sabe se é casa ou se é um chiqueiro. Mas aí você precisa confrontar essas pessoas, pelo poder de Deus. Não é porque somos melhores, é porque somos chamados para confrontar, somos chamados para falar. Tive um caso assim, não estou falando de coisa que eu não desconheço. Tive um caso assim, que eu precisei de chegar para a pessoa e falar, meu irmão, não dá para ir na tua casa. Nós fizemos uma reunião de oração, vocês vão até rir. Fizemos uma reunião de oração na casa dessa pessoa. Fomos lá para orar, estava tendo um problema, e reunimos assim, agarramos a mão um dos outros. Fechei o olho.
Daqui a pouco começa a ouvir um barulho de água. Abriu o olho. Tinha um cachorro mijando na gente. É verdade, gente. O cachorro foi lá e levantou a perna. E nós estávamos na reunião de oração. Aí você olha para essa pessoa e confronta essa situação, porque precisa ser confrontado. Você precisa saber, Saulo. Saulo, você precisa saber. Você está me perseguindo, Saulo. Jesus não passa a mão na cabeça, ele confronta o homem na sua natureza pecaminosa e fala: vem para mim que eu te transformo. Vem para mim que eu te mudo. Mas o mínimo que você tem que fazer é encarar o seu pecado e a sua falha e falar: Senhor, eu vou pôr minha boca no pó. Eu não quero mais essa vida. Não é se levantar contra o ministro, não é se levantar contra aquele que está te ajudando, contra aquele que está te acolhendo, contra aquele que está te instruindo. É ter humildade. Ter humildade de deixar Deus trabalhar. Aleluia, igreja. Paulo se humilha, entende que Cristo é o centro, e Paulo recebe esse confronto e trata do seu coração. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Aleluia. Eu não quero só que essas ministrações sobre experiências com Deus fiquem no conhecimento, na letra, na Bíblia. Eu quero que você comece, nesse período que nós estamos nesse propósito. E eu falei isso a semana passada. A fazer um propósito pessoal. Propósito pessoal com Deus. Propósito semanal. Senhor, hoje eu não como. Hoje eu vou me separar, porque eu estou querendo essa experiência. Eu estou querendo chegar neste lugar onde a Bíblia fala que é possível chegar. No final deste versículo, por isso que eu quis ler essa versão. Porque na NVI não está isso. Jesus é quem disse. Ele diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Depois dele falar para Paulo: eu sou Jesus a quem você persegue, ele dá um recado para ele, fala assim: duro é para ti, Paulo, você recalcitrar contra os aguilhões. Bispo, o que é isso? Recalcitrar é resistir, é se colocar na defensiva. E o aguilhão, o que é o aguilhão? O aguilhão aqui, principalmente nesse contexto, é um instrumento pontiagudo, era colocado numa vara, tipo uma ponta de uma flecha, e ele servia para conduzir os animais. Então o animal estava saindo fora do caminho, dava uma espetadinha nele, ele vinha para o caminho. E Deus estava dizendo assim para Paulo: Paulo, você vai continuar dando murro em ponta de faca no nosso popular? Você vai continuar resistindo o aguilhão divino que está querendo te conduzir para o lugar de experiência profunda comigo? Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Cada um de vocês que está aqui, a começar por mim, só estamos aqui porque há, sem dúvida alguma, um aguilhão de Deus nos conduzindo. Há um aguilhão. Você não caiu aqui de paraquedas. Ninguém deixa a sua casa num dia de frio, no domingo, para vir a um lugar, se não tiver a voz do Espírito Santo, se não tiver condução, se não tiver a misericórdia do Todo-Poderoso. Aí Ele está dizendo para mim e para você: você vai ficar resistindo? Eu estou querendo te levar num lugar. Eu estou querendo te levar numa experiência que você vai sair dessa sua vida comum e vai entrar num lugar em mim, em que as realidades espirituais dos apóstolos, da igreja primitiva, será nossa, será sua. Não resista a essa ação de Deus. Não resista a essa ação de Deus. Onde é que essa palavra hoje entrou mais forte no seu coração? Quando o Espírito te confrontou? Quando você estava colocando várias coisas e de repente Deus hoje falou para você: não, é Jesus o Senhor. Ele é antes de tudo. Ele é antes da sua casa, da sua família. Ai, agora eu te choquei? Meu primeiro ministério é minha família, verdade? Acima da tua família está o senhorio de Jesus Cristo.
está o senhorio de Jesus Cristo, porque foi Ele quem disse: quem não deixar pai, mãe, filhos, irmãos por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Não é uma apologia para abandono de lar, mas sim uma verdade sobre o centro da sua vida, que tem que ser Cristo. Cristo Senhor. Cristo Senhor. E é com Ele que eu te convido. Se você quiser vir à frente, se quiser dar um passo. Bispo, o que é vir à frente? Eu vou dizer que eu estou em pecado? Não, vir à frente é dizer: eu quero ter mais de Deus. Eu quero ter mais de Deus. Eu já estou aqui na frente, senão eu seria o primeiro a vir e dizer: eu quero ter mais de Deus. É esse que é o clamor, é esse que é o propósito. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser vir, pode também receber daí. Não é a frente que muda, é a intenção da alma, do coração, o desejo que o Senhor está colocando. Oh, aleluia. Quem és tu, Senhor? Quem és? Quem és? Quem és? Eu sou Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou o início. Eu sou o fim. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Oh, aleluia. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Porque só o Teu Espírito, Senhor, pode chegar nos corações. Seja bem-vindo sempre, Espírito Santo. Dirige as nossas vidas, dirige o Teu povo, dirige a Tua igreja. Nós queremos ter experiências maiores contigo, Senhor. Nos leva em segurança para os nossos lares. Nos leva, Senhor, debaixo das Tuas asas. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.